Glória a Deus. Estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã de sexta-feira, abençoado por nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4 ao versículo 8. Versículo 4 diz assim: Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas, que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus Nazareno: A quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Versículo 6: Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscai? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Versículo 8: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes. Versículo 9: Para que se cumpra-se a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles pedi. A palavra de Deus nos mostra quando, prazer em rever, quando Jesus está chegando o momento de ser entregado ao sumo sacerdote, a palavra de Deus nos diz dessa maneira: Judas Iscariote era uma pessoa dos discípulos de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que ele também era um homem, tudo que entrava, ele recebia, ele pegava. Era um homem importante, mas traiu, era ganancioso, assim como muitos é ganancioso com as coisas desse mundo. E a Bíblia nos fala que Judas Iscariote era ganancioso. E a Bíblia nos fala: os gananciosos não entrarão no reino do céu. Ganância faz se afastar de Deus. E a Bíblia nos fala que Judas Iscariote era ganancioso com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus nos fala, Jesus dizendo: A quem buscai? Jesus Nazareno. As pessoas respondiam para Jesus: Jesus Nazareno. Aí Jesus respondia para eles dizendo: Sou eu. Aí Jesus tornou a falar de novo com a sua palavra: A quem buscai? Nós devemos buscar Jesus Cristo, assim como a Bíblia nos fala. Naquela época a palavra de Deus era perseguida,
não era ser anunciado Jesus para aquela raça humana. Era uma grande perseguição. Uma grande perseguição aconteceu, mas a palavra de Deus nos diz que a palavra tinha que se cumprir. A palavra de Deus tinha que se realizar. Aí Jesus continua falando: a quem buscai? Nós devemos buscar a Jesus Cristo em todos os momentos, não para engrandecer, não para receber algo das coisas desse mundo, mas sim buscar os reinos do céu. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus nos revela que nós devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, e os demais será acrescentado através das coisas do qual que nós buscamos que nesse mundo. Nós devemos sempre se aproximar de Jesus Cristo, buscar a presença dele. A quem buscai? Jesus continua falando para a vossa vida, o qual que você não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Jesus torna para de novo: a quem buscai? Não busque as coisas desse mundo. Não busque as coisas qual que esse mundo oferece, mas buscai as coisas do céu, do qual que Mateus, no livro de Mateus capítulo 6, versículo, meu amigo, para ele rever, a palavra de Deus nos diz, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e o demais será acrescentado. A quem buscai? Você está buscando as coisas desse mundo, o qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer, o qual que esse mundo vai ser destruído, o qual que esse mundo não tem nada de bom para nos colocar nas nossas vidas espiritual. Eu desço essa palavra ao seu coração. Buscai as coisas do céu. Mas a Bíblia nos fala que Judas Iscariote, ele buscava para prender Jesus, traidor da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar as coisas do céu. Eu falei, torno para de novo. Você não entendeu. A quem buscai? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Deus vai acrescentar a sua vida. Deus vai fazer que você possa alcançar as bênçãos do Senhor em vossas vidas. Jesus continuou sempre falando para a sua vida. A quem você está buscando? A quem você tem colocado em prioridade, em primeiro lugar no seu coração? A quem que você tem colocado na sua vida? A Bíblia nos fala que nós devemos buscar as coisas do céu em nossas vidas, não as coisas desse mundo, do qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. As coisas desse mundo é ilusão. Assim como você tem andado no deserto, no sol escaldante, e você, do tanto de você andar naquele deserto, no sol escaldante, a sua vida fica embaralhada. Aí você vista um lago cristalino, um lago de água cristalina, você corre para poder beber daquela água cristalina, e quando você chega lá, a água se apaga, não existe, Padre Seu Bartolomeu Ribeiro.
A palavra de Deus nos diz que tudo que nesse mundo é igual um deserto, que você anda e não vê nada na sua vida de bom. Você anda naquele deserto. Quando você observa um lago tão bom, uma água fria, você vai para beber daquela água e você chega lá e você não encontra daquela água. É assim também as coisas desse mundo. As coisas desse mundo são ilusão. E você tem colocado as coisas desse mundo em prioridade, em primeiro lugar no seu coração, sabendo que um dia você vai morrer, você não vai levar nada. Tem isso também. Tudo vai ser destruído aqui nesse mundo. Eu pude me contemplar esse mundo sendo destruído. Deus, o Espírito Santo de Deus me fez que eu viesse contemplar a destruição deste mundo. Se você visse, você tremia de medo. É o qual que Deus fez, o Espírito Santo de Deus fez que eu viesse contemplar a destruição desse mundo. E se você não entregar sua vida ao seu Jesus, você vai ser destruído junto com esse mundo. E a palavra de Deus nos fala, aí o juízo de Deus, a condenação desse mundo vai cair sobre ti. Eu estou trazendo essa palavra para você entender o valor que você tem, o valor que você tem na sua vida, e você não tem valorizado. Você não tem valorizado em vossas vidas. Valoriza o que você tem. Valorize do qual que Deus tem colocado na tua mão e você não tem observado. É só você entregar sua vida a Jesus. Jesus continua falando: a quem buscai? O que você realmente está buscando em vossas vidas? O que realmente você tem colocado na sua vida? As coisas desse mundo, do qual que tudo vai acabar, do qual que você não tem valorizado as coisas do céu. Entregue a sua vida a Jesus. Eu faço apelo com a sua vida, entregando sua vida a Jesus Cristo. Jesus sempre está falando na sua vida. A quem você está buscando em vossas vidas? A quem você tem colocado em prioridade, em primeiro lugar no seu coração? Eu deixo essa palavra no seu coração nesse momento. Jesus te chama. Jesus Cristo te chama neste momento. Eu faço apelo com sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Desde que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o Consolador do Pai, vem reinar, vem agir na tua vida, o qual que esse mundo há de acabar, o qual que esse mundo está prestes de ser destruído. A Bíblia nos fala: se aquele que não entrega sua vida ao seu Jesus, ele vai enfrentar a ira de Deus, a condenação. A Bíblia nos fala que todo aquele que entregue sua vida a Jesus Cristo, ele vai estar ao lado do Pai, vai estar ao lado do Criador, vai estar ao lado do Senhor Jesus Cristo na sua vida, e você vai estar gozando das bênçãos de Deus, das bênçãos do qual que Deus tem colocado em vossas vidas. É só você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus, desde que Jesus venha reinar a sua vida, para que Ele possa conceder a sua salvação, a vida eterna, o descanso eterno em vossas vidas. Jesus está com seus braços estendidos para te receber, para agir na tua vida. A palavra de Deus nos fala: Jesus chegou em Jerusalém e chegou num lugar alto. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A palavra de Deus nos diz que Jesus é fonte da água cristalina. Ele quer te dar dessa água.
que nunca terá sede, você não tornará a ter sede em vossas vidas. A única pessoa que pode fazer isso na nossa vida se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa vida, da nossa alma. A palavra de Deus fala que Ele está com seus braços estendidos para nos receber, para te receber. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que fala: a Bíblia nos fala que a mão do Senhor não está encolhida que não pode salvar, nem seus ouvidos gravados que não pode ouvir. Os seus braços estão estendidos sobre a sua vida, e seus ouvidos sempre inclinados para ouvir o seu clamor. Jesus confirmando essa palavra, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu colheste tu como a galinha, colheste os pintinhos debaixo das tuas asas. Jesus continua falando, está te cuidando, dando oportunidade para a sua vida. Enquanto você está em vida, Jesus está dando oportunidade para você. Mas como que Ele está dando oportunidade? A Bíblia nos fala que Ele que nos dá a vida eterna, Ele que nos faz que nós podemos ter a vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz às mansões celestiais. Como você sabe disso? A Bíblia nos fala, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a vida, Jesus nos proporciona vida, Jesus é o caminho, Jesus é que nos conduz às mansões celestiais. É só você renuncia dos seus delitos, dos seus pecados. Jesus vai estar pronto para te perdoar. A palavra de Deus nos fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso mediador, que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.